Olá pessoal, que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Aqui é Ivanilde Serafim e nós estamos para mais um vídeo da série O que me impede de avançar e por que eu não avanço? Se você não viu os primeiros vídeos, então veja, tem uma introdução e tenho 14 vídeos antes desse, esse é o episódio 15, mas dentro desses episódios eu estou falando sobre 10 correntes que nos aprisiona. Hoje é a sexta corrente. Se você não viu as outras correntes, você vai lá e assiste. Eu vou aqui dar um spoiler pra você, para que você crie o interesse e o desejo de ir lá ver. Primeiro eu falei sobre a corrente chamada mentira, que prende. A segunda corrente chama inveja. A terceira corrente chama desonestidade. E a quarta corrente chama crítica. E a quinta corrente, a ingratidão. Então, assista essas aulas para você saber como isso é, como funciona, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, e você seja curado e liberto dessas correntes. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te libertar. Se você anda dando círculos em volta da mesma montanha, vivendo as mesmas coisas, não consegue avançar, então eu te convido a assistir toda a série. Maratona essa série, para a glória do Senhor e para a sua libertação. Mas não maratone por maratonar. Faça o estudo. Pegue essa série e estude ela com muita sede, com muito desejo de libertação. Começa a orar, acompanhar na palavra, chamar a ajuda do Espírito Santo e no nome de Jesus, essas correntes serão arrebentadas da sua vida. Serão quebradas em nome de Jesus. Também quero dizer que muitas vezes a gente quer fazer como o apóstolo Paulo, que diz: deixando-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque a gente está tentando fazer isso, mas quando chega em determinado ponto, a gente está preso com a corrente, e ela só deixa a gente ir até um certo limite, e a gente volta para trás, a gente anda e volta para trás. Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas. Então, para que faça como o apóstolo Paulo, que deixa as coisas que para trás ficam, a gente precisa se livrar dessas correntes, dessas prisões, essas cadeias, né, desses elásticos que estão nos prendendo lá. Aí a gente consegue deixar para trás, quando a gente trata cada coisa. Então, hoje nós vamos para a sexta corrente e eu quero te convidar neste momento já a curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, amém? Então vamos para a vinheta. Glória a Deus. Antes que eu fale sobre a sexta corrente, eu quero abrir a Bíblia aqui em Jonas. O profeta Jonas é um livro pequeno com 4 capítulos. Nós vamos ler o capítulo 4, que diz assim: por causa disso, Jonas ficou com muita raiva e muito aborrecido. Então orou assim, a oração de Jonas: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra, que era por isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso. E que estás sempre pronto a mudar de ideia e a não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Agora olha o que Deus responde para Jonas. Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive e foi para o lado onde o sol nasce, sentou, depois construiu um abrigo, sentou na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Jonas ficou muito satisfeito com a planta, mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e secou. Pois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver.
Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar assim com raiva por causa de uma planta? Aí Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, com tanta raiva assim. Até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na outra noite desapareceu. Você nada fez por ela, nem fez crescer, nem mesmo assim você tem pena dela? Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Antes de eu falar da sexta corrente, eu quero dizer para você que Deus, ele é um Deus tão amoroso, que Deus é um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, que o desejo de Deus é que todos se arrependam, e que Deus não só quer que a gente se arrependa, que todas as pessoas se arrependam e se volte para Ele, mas Ele quer abençoar a vida de todos. Só que o coração de Jonas precisava aprender muito ainda. Jonas precisava aprender. Porque olha só, o coração de Jonas se confunde com o meu e com o seu, com o nosso coração. E aqui a sexta corrente, lá vai ela. Falta de compaixão, falta de amor. Então nós vamos falar da falta de compaixão de Jonas. É legítimo que Jonas tivesse esse sentimento com a cidade de Nínive. Ora, Nínive era uma cidade que tinha muitos pecados. Segundo os estudiosos da Bíblia, Nínive era um dos inimigos do povo de Deus e já tinha feito muito mal aos israelitas. E eles, estavam pecando tanto que Deus queria destruir a cidade. O coração de Jonas, quando Deus chamou ele para ir profetizar contra a cidade de Nínive, ele já sabia assim: se eu for lá e profetizar, eles vão se arrepender. Eu não quero que eles se arrependam, eu quero que eles sejam castigados. Se eu anunciar a palavra para eles, se eu falar a palavra de Deus para eles, eles vão se arrepender. E aí eles não serão castigados, porque Deus vai perdoar. E ele queria que a cidade fosse castigada. Quantas vezes nós deixamos de liberar perdão ou fazer o bem para alguém porque a gente acha, que aquela pessoa merece ser castigada. E merece mesmo. É legítimo você sentir a indignação da injustiça. Não é errado. Você pode se indignar, você pode ter essa sensação e uma fome e sede de justiça. Mas tem uma coisa que Deus ensina. Que Deus não queria que Jonas fosse apático. Assim, tudo que o povo de Nínive fizesse, ele falasse: tá tudo bem. Uma coisa não é a outra. Muitas vezes a gente está passando por situações de abusos, de perseguição, de crítica, e a gente não pode ficar apático. Deus, ele é justo. Vai doer, a gente vai sofrer e pode sim sentir essa indignação, esse sentimento de dor, de sofrimento. Porque nós somos criados para ter emoções e sentimentos. E quando nós sofremos uma frustração, uma decepção, uma injustiça, uma perseguição, uma calúnia, qualquer coisa, vai doer. Você pode chorar, você pode chegar diante de Deus e contar a verdade. Deus, eu tô chateado, eu tô com raiva. Olha, Deus, eu fiquei magoado, me feriram. Mas o que Deus quer é que a gente libere o perdão, apesar de que Jonas deveria ter compaixão por aquela cidade e olhar com o olhar do céu. Deus chama os profetas para ter o sentimento de Deus, de amor e compaixão. O amor, ele não vai tirar o erro do outro. Deus, ele não tira. Nós não somos inocentes diante de Deus só porque ele nos ama. Não. Nós somos inocentes diante de Deus porque Jesus sofreu em nosso lugar. O pecado foi castigado em Jesus. Houve a justiça feita em Jesus. Teve que ter o castigo. Acontece que uma pessoa pegou e comprou essa dívida. Comprou o lugar da minha condenação. Por isso eu posso ter o perdão. Mas não significa que quando eu sou culpada, quando eu erro, quando eu faço alguma coisa errada, que tá tudo bem. Não, eu tenho que ir lá, me arrepender.
me lavar no sangue de Jesus e abandonar as práticas erradas, né? E é isso que Deus espera de todas as pessoas. Mas Ele também quer que a gente, apesar de uma pessoa tá te perseguindo, te ferindo, apesar de doer, apesar de que o que Jonas deveria ter feito para ele agradar a Deus e estar certinho diante de Deus. Vamos aprender aqui como era que Jonas deveria ter se procedido. Mais ou menos assim. Deus, essa cidade é má, essa cidade é pecadora, essa cidade tem feito tantas coisas ruins, eu não quero ir, eu não gosto, eu preferia que eles fossem destruídos, mas o Senhor está me mandando, então eu vou. E se o Senhor tiver que, se eles ouvirem a tua palavra pela minha boca e se arrependerem, e o Senhor não destruir a cidade, me ajuda na minha fraqueza humana a olhar com os teus olhos e a também perdoar essa cidade, para que eu também seja feliz com os teus feitos. Esse é o lugar do coração meu e seu que precisa estar. Mas Jonas não esteve dessa forma. Como Jonas estava? Querendo fazer a justiça da forma humana, né? Da forma humana, que é deixa lá, não vou pregar, não vou falar nada, mas Deus está mandando ele falar. Mas ele não vai falar, porque ele não quer que o povo se arrependa, não quer que deixe seus pecados, porque ele queria que Nínive fosse realmente destruída. Mas aí aconteceu toda a história dele cair no mar, dele ser engolido pelo peixe, dele ficar lá lamentando dentro do peixe 3 dias, lá nas profundezas da morte. Ele clama ao Senhor, se arrepende e fala, Senhor, eu irei. Aí ele vai contra a própria vontade, depois que passou todo aquele sofrimento. Aí ele resolve ir contra a própria vontade e ele... Nínive era um caminho de 3 dias, ele gastou um dia só pregando apenas uma palavra que ele dizia. Dentro de 3 dias Nínive será destruída. Dentro de 3 dias Nínive será destruída. E ele pregou somente essa frase. E ele, provavelmente um dia ele não andou Nínive inteira, mas se espalhou rápido essa palavra. E o povo temeu, porque sabia que Jonas era um profeta do Senhor Deus de Israel. Deus, criador dos céus e da terra. O povo temeu. O rei, quando soube, temeu. E aí eles se humilharam, fizeram jejum, colocaram roupa de pano de saco. Não era um povo que tinha a palavra de Deus, que tinha, né, os conhecimentos bíblicos, tinha as leis de Deus. Não, ele era um povo de outra cultura. Eles não tinham a Bíblia como nós temos, eles não tinham essa cultura cristã, essa cultura judaica, essa cultura, né, vinda dos livros bíblicos, dos profetas e do Pentateuco. Não, eles não tinham, eles eram outra cultura. E eles estavam, né, vivendo de acordo com seus próprios pensamentos. Naquele momento eles temeram a Deus e foram pedir perdão ao Deus, Criador dos céus e da terra. E quando eles começaram a pedir perdão, e o rei decretou jejum, e todos começaram a se humilhar, o rei começou a pedir perdão. Aí Deus viu a humilhação do povo, o arrependimento do povo, e trouxe para eles o perdão e a cura, e não houve destruição. Mas eu quero dizer uma coisa, a palavra liberada da boca de Jonas trouxe o poder. A palavra de Deus, quando ela é de Deus, que o Espírito de Deus te impulsiona a falar e você libera essa palavra, ela sai com poder e ela faz o efeito na vida do outro. Porque quem convence não é Jonas. Não foi Jonas que convenceu, Jonas foi o porta-voz, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e foi o Espírito Santo que convenceu Jonas. O Espírito Santo convenceu Jonas de ir pregar. O Espírito Santo convenceu toda a cidade de Nínive através da palavra de Deus liberada pela boca do profeta Jonas. E quando o povo ouviu aquela palavra, o Espírito trabalhou no coração, no espírito das pessoas, na mente delas, nas emoções delas, e elas se arrependeram. E Deus perdoou. Qual era o coração verdadeiro que Jonas tinha que ter? De compaixão. E olhar com o olhar do céu e dizer, esse povo é mau, mas hoje eles estão tendo uma segunda chance. Eles podem agora criar uma nova história para essa cidade, onde Deus é o Senhor deles. E isso é lindo de ver. Jonas deveria se alegrar.
Mas Jonas ficou com raiva, com ira e queria morrer, porque ele não queria ver o bem daquele povo. Mas olha só, a falta de compaixão e a falta de amor de Jonas foi uma prisão. Mas eu olho de outro ângulo neste livro, que Deus amoroso não foi só amoroso com a cidade de Nínive, também foi amoroso com Jonas, cuidadosamente com a luta e a dificuldade da vida de Jonas. Deus usou circunstâncias para ensinar a Jonas o coração certo que ele deveria ter, começando pela tempestade no mar, começando pela barriga do peixe e também por aquela planta que Deus fez subir, nascer para fazer sombra e depois fez morrer. Deus pacientemente estava ensinando para Jonas: Jonas, eu amo as pessoas daquela cidade. Lá tem mais de 120 mil crianças inocentes, pessoas que não sabem distinguir o esquerdo do direito. Também tem muitos animais. Jonas, como eu, Deus amoroso, que te amo, que cuidei de você, que não deixei você morrer na barriga do peixe, eu tive misericórdia de você. Como eu não vou ter misericórdia deste povo, que também é minha criatura, né? Criação de Deus. E aí, Jonas teve que aprender com Deus através dessa plantinha e de toda a situação que ele passou. Isso eu quero te dizer, se você pode estar passando uma tempestade agora, você pode estar dentro da barriga do peixe agora, você pode estar num lugar de morte, de dor, como se você estivesse dentro de uma panela de pressão e tá inconfortável, tá doendo. Você pode estar numa situação onde Deus permite que a sua plantinha que tá te trazendo refrigério morra e o sol, o vento quente vem e queima a sua cabeça e é muito ruim. Assim, entenda que Deus tá te ensinando coisas. Pergunte a Ele, Senhor, não por quê, mas Deus, pra quê? O que o Senhor quer me ensinar? Aonde o Senhor quer me levar? O Senhor tá me preparando pra quê? E aprenda também a ter o coração de Deus, de compaixão e perdão. Não é fácil perdoar, mas é possível, porque Deus, ele dá força e ele dá graça para que possamos fazer o que ele nos manda. Amém, queridos? Beijos, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, que nós vamos falar da 7ª corrente. Ô glória, vamos chegar no final.